Nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo de número 3. O livro de Gênesis, capítulo 3, é aquele momento em que Deus vai ao encontro do homem, da mulher e da serpente e vai ver o que é que aconteceu lá no Jardim do Éden. Infelizmente foi um acontecimento ruim, muito trágico, e Deus então vai conversar com a serpente, vai dar uma declaração para a serpente, depois também para a mulher, para o homem, sobre a terra. E quando a gente estuda esse texto, a gente percebe que nessa história existem maldições. A partir desse texto, irmão, as maldições começam a aparecer na Bíblia. Até então não aparecia. No capítulo de número 2, 2, aparece só bênção. Mas no capítulo 3 aparece maldição. Então, a partir do capítulo de número 3, o ser humano vai ter que conviver com bênçãos e maldições na terra. Mas essa história de bênçãos e maldições, às vezes é entendido por alguns, não é entendido por outros. E eu tenho dito aqui que Jesus levou na cruz do Calvário as maldições da lei. Então hoje eu vou falar sobre as seis grandes maldições da criação. 6 grandes maldições na criação, na queda. Nós vamos ler o texto, eu vou examinar uma a uma, depois eu vou contar outros lugares que tem texto de maldições, e no final nós vamos falar sobre a redenção, como que tudo isso aí vai ser resolvido. O texto não é difícil, mas você precisa prestar bastante atenção. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Gênesis 3, 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? O homem aprontou, Deus já está indo atrás dele, está perguntando onde ele estava. E ele respondeu: Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre o modo do sofrimento a tua gravidez, e meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai. Fale conosco, glorifique teu nome de uma forma profunda, poderosa e especial.
Que o Senhor dê graça, que nossas mentes estejam sintonizadas na Tua Palavra, que o Senhor reajuste nossas armaduras, que o capacete da salvação esteja ajustado sobre a cabeça de todos. Guarde esse local, que Teus anjos com espadas de fogo estejam nos guardando e protegendo e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos direto para o assunto, porque o tema é um pouquinho grande. A primeira maldição está em 14 e 15. A primeira maldição que Deus vai pronunciar é sobre a serpente. Mas quando se fala em serpente aí, tem o animal, que é a serpente, e tem o espírito maligno, que é a serpente. Então tem dois, tá? Então tem que separar o animalzinho, tem que separar do espírito maligno. Então eu vou falar primeiro sobre o animalzinho. O animalzinho, a serpente, dá a entender que é um animal doméstico. E deveria ser um animalzinho familiar àquela comunidade, aquela família. Eles deviam estar acostumados com aquilo. Então esse animalzinho tinha assim um livre trânsito ali. Mas então Deus vai amaldiçoar o animalzinho. Ele diz: maldita é entre todos os animais domésticos. Dá a entender que o animalzinho serpente era como se fosse um gatinho, como se fosse um cachorrinho, um bichinho de estimação, alguém que ficava ali, porque ele é animal doméstico. Vai separar animal doméstico de animais selváticos. Devia ter aquelas bestas feras, aqueles bichos enormes, mas a serpente era ali. Rastejarás. Qual que é a primeira maldição sobre o animalzinho? Vai mudar a forma física dele. Eu não sei se ele tinha 4 patas, se ele voava, o que ele fazia, mas a Bíblia fala a maldição que ele vai mudar a forma física e ele vai rastejar sobre o ventre. Então essa maldição começou no jardim do Éden. Essa maldição, irmãos, sobre a serpente é que ela vai rastejar. Então essa maldição, ela começa lá e ela não foi quebrada até o dia de hoje. Essa maldição, ela está em parte, já foi cumprida e está em cumprimento ainda. Então essa maldição, ela não foi quebrada. Que você conhece cobra que rasteja, e cobra que fica entre poeira, e cobra que tem um veneno muito forte. Então essa maldição da criação, ela não foi quebrada. Isso vai ser quebrada lá na frente. Jesus não quebrou essa maldição, não. Ele veio quebrar as maldições da lei. Então estou mostrando que essa não quebrou. A cobra, continua rastejando para cima e para baixo. E agora, todos os dias da sua vida, a cobra vai continuar sendo cobra no milênio. Vai ter cobra lá no milênio, e lá no milênio ela continua rastejando. Significa que a maldição vai estar presente dentro do milênio na forma física de cobra dela. Mas não vai acabar um dia, vai acabar lá em Apocalipse capítulo 20, que Deus vai pegar a serpente, o grande dragão, e vai jogar dentro do lago de fogo. Então em Apocalipse 20, versículo 17, a profecia, a destruição da cobra, da serpente acaba lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Agora, e o espírito maligno? O espírito maligno estava escondido lá. Vamos para o 15. Então o espírito maligno disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Agora ele vai começar a falar do espírito maligno, ou da cobra, quase que está assim um ligado no outro. Dá a entender que essa cobrinha aí, esse bichinho, devia ser muito bonzinho, devia ter muita amizade com a Eva, com o marido, devia ser uma coisa muito dócil, muito carinhosa, porque a Bíblia fala que vai acabar isso e inimizade vai entrar. Então vai entrar uma inimizade. Agora dizer assim: entre ti, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora vai ter sim, Deus está falando que vai ter um problema grande entre todos aqueles que são do lado da serpente. Vai ter uma inimizade
e entre a serpente ou esse espírito maligno vai haver uma inimizade, e o descendente da mulher, descendente é a semente da mulher. Mulher, irmãos, não tem sêmen, mulher tem óvulo. Então mulher não tem semente, nenhuma mulher tem semente. Mas Deus está dizendo que vai ter uma mulher que vai ter semente, que vai ter sêmen. Só vai ter uma, e você sabe quem é. A Bíblia fala que Jesus foi concebido, a mulher concebeu pelo Espírito Santo. Então ela foi fertilizada pelo Espírito Santo. Então a semente da mulher, e a Bíblia fala que vai haver uma inimizade, e esta semente vai ferir a cabeça de Satanás. Então nós entendemos que essa semente se refere a Jesus. Para dizer que é Jesus, o profeta Isaías fala no capítulo 53 sobre o servo do Senhor, o servo sofredor, que ele vai trazer salvação para as pessoas. Lá em Mateus 1:21 fala: olha, o Filho de Deus, Jesus, se encarnou, está aqui na terra. Então você vai ver, meus irmãos, que essa destruição final ela vai seguir, mas vai haver uma inimizade. Mas aqui a Bíblia fala que o descendente da Eva vai ferir a cabeça da serpente, que é o Satanás. Mas não fala que ele vai ficar parado, não fala que ele vai ser retirado de cena, não. Então o diabo, irmãos, mesmo derrotado, mesmo ferido, ele continua ativo, tá? Ele continua ativo, ele está com a cabeça ferida. Então você vê que o filho, a semente fere a cabeça e a semente fere os pés. Então vocês estão entendendo? Vai haver uma inimizade perpétua. A serpente vai tentar destruir a semente que é Jesus, mas não vai conseguir. E Jesus vai pisar em cima da cabeça da serpente, vai derrotar, mas não vai eliminar, não vai extinguir tudo aquilo, não vai destruir. Então parte dessa profecia ela está cumprida, e outra parte ela está em cumprimento. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 17, ele acaba com tudo. Pega o dragão, a grande serpente, e joga no lago de fogo ardente. Daí ele não foge, daí não tem mais condições. Para a mulher, o que é que Deus fala? Vamos seguindo. E para a mulher fala assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Irmãos, a mulher continua dando à luz com muitas dores ainda, ou vocês acham que acabou o sofrimento na hora do parto? Então essa maldição também não acabou. Essa não acabou porque qualquer moça grávida aí que vai, ela está preocupada, toma um remédio, meu Deus, agora como é que vai ser? Tem aquela angústia, aquela aflição antes da dor do parto. Então essa maldição não acabou. Só vai acabar lá na frente. Bem lá na frente. Em meio a dores darás à luz filhos. Amém? E diz assim: o teu desejo será para o teu marido. Quando diz o teu desejo, não significa que é o desejo sexual, não tem nada a ver com isso, tá? Qual que era o desejo da mulher? Comer da fruta. O desejo da mulher não era namorar o marido lá no jardim. O desejo da mulher era comer a fruta. Agora o que está dizendo? Que o desejo dela de alimentação e demais desejos serão controlados de uma forma mais forte pelo homem. Por isso que no versículo abaixo diz: ele te governará. Mudou isso alguma coisa? A mulher vai comprar um negócio e fala assim: então, eu gostei, eu achei bom ter o dinheiro, mas não sei se o meu marido vai concordar. Você não espera o meu marido chegar, a gente pergunta para ele, se ele concordar, a gente compra, se não concordar, você me desculpa. Não é a mesma coisa.
A mulher sabe decidir, sabe escolher, mas a mulher é insegura para determinar tudo. Então ele espera o marido chegar. O marido chega e fala: não, pode comprar, eu te dou de presente, você merece mais do que isso. Vocês estão entendendo? Então é a mulher, é o marido que determina. Mudou alguma coisa? Tudo que se quebrou de maldição quebrou isso? Não quebrou isso. Então o marido pode determinar roupas para ela, pode comprar joias, pode dar um carro, pode ajudar na criação do filho, pode decidir uma escola, pode decidir outra coisa. Ela arruma tudo, ela organiza, separa, mas quando chega no momento de dar a palavra final, ela sempre vai esperar o marido. Cumpre a profecia aqui. Estão entendendo? Sobre o homem, o que Deus falou? 17. Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas. O que ele está falando? Em fadigas. Ele está falando: a terra ficou maldita e você vai trabalhar duro, e você vai ter muitas dores, muito cansaço físico e muitas dores para você tirar da terra o seu sustento. Por isso que a Bíblia fala: em fadigas obterás dela o sustento. É por isso, irmão, que você trabalha, você cansa, você fica suado, você fala assim: ai meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar em casa. É assim mesmo, está cumprindo a profecia, está cumprindo a declaração. A declaração o que é? Para você ganhar o teu pão, você vai ter dores, é dor de cabeça, é dor física, e lá no final você ainda vai morrer. Além de ter fadiga, além de ter dores, além de ficar doente, além do teu corpo ficar fraco, lá no final ainda você vai morrer, porque a maldição que está em cima da terra. Mudou alguma coisa isso? Mudou? Não mudou nada. Trabalho árduo para ganhar a vida debaixo das maldições da terra. É um trabalho duro que vai produzir dores, morte física, até ele retornar ao pó de onde ele veio. Isto não foi quebrado, é uma maldição que está em andamento. Então, quando você aparecer num lugar e falar assim: Jesus quebrou todas as maldições, você lembra disso aqui, tá? Ele não quebrou todo, mas ele quebrou da lei. Da lei. Diga: Jesus quebrou todas as maldições da lei. Amém? Eu já estou na quarta, tá? Maldições sobre a terra. Quando o homem pecou, o pecado não ficou local, o pecado ficou universal, mundial e universal. Todos os elementos da terra, aquela terra fértil, boa, molinha, aquela terra doce, aquilo virou pedra. Então o pecado traz esterilidade para a terra, o pecado traz morte para a terra. Os elementos químicos que combinavam toda a estrutura da terra e do universo entrou em colapso, e tudo isso acabou. Não tem vida, não tem fertilidade, é esterilidade. Por isso, quando a pessoa olha aí, é só areia para cima, é só pedra, fragmento de pedra, poeira de pedra, é luz e luz. Então a terra se torna anormal. A terra que nós conhecemos hoje, todo o universo, não está na condição normal. Por causa do pecado, tudo ficou anormal. Mudou tudo. Mudou tudo. Então ficou tudo anormal, e o trabalho do Adão vai ficar mais duro e mais doloroso. Um pouquinho mais. A terra vai produzir
cardos e abrolhos. Cardo é todo tipo de plantas nocivas, vai nascer tranquilamente. Outras Bíblias dizem espinho. Quando a Bíblia fala de espinho, espinho é sinal de desolação. Diga espinho, é sinal de desolação. Você entendeu? Você chega num lugar espinho, nossa, que lugar ruim. Por que eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus? Crucificaram Jesus, irmãos, para ele ser maldito. Quando pegaram uma coroa de espinho, a coroa de espinho representa tudo que é de ruim, tudo que é de desolação, tudo que é de dor, tudo que é de sofrimento, venha sobre você. Pensou nisso? Todo mundo fala, os cravos, a lança, coitadinho de Jesus. Olha aquela coroa de desolação, dor, sofrimento, angústia, que venha tudo sobre você. Mas o que representa o espinho na lavoura? Você lembra da parábola do semeador? Que alguém sai jogando, a primeira semente cai aonde? À beira do caminho, é isso? Aí ele joga uma segunda semente que cai aonde? No meio dos espinhos. O que os espinhos vai fazer sobre a semente? O espinho vai sufocar a semente. Quando se coloca uma coroa de espinhos sobre Jesus, significa assim, que a verdade da semente da palavra de Deus fique sufocada na sua vida. Irmão, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. O que eles estão querendo dizer? Vamos colocar uma coroa de espinho, para que ele, que é a palavra, ele fique sufocado, fique debaixo, ele fique preso, ele fique retido, não tenha condições de dar uma boa frutificação. E que Deus falou, a maldição do espinho. A maldição do espinho está espalhada. Então a palavra espinho significa sufocar a palavra de Deus. Então o que as pessoas queriam aqui? Maldades do coração e sofrimentos humanos venha tudo. Então a terra do Adão naquela época, ele começa a ter abrolhos, começa a ter espinhos, começa a ter desolações, privações, vem coisas venenosas, vem vermes, vem germes, vem praga, aparecem as dificuldades para o trabalho, o planeta mudou tudo, mudou toda a história do planeta, mudou tudo. Então chega nessa situação. Então nós estamos vivendo que isso é uma maldição, também um andamento. Entenderam? E sobre a criação e os animais, quando o Adão ele peca, ele muda a estrutura do planeta. O tempo, que era um tempo tipo perpétuo, que não contava passado nem futuro, o tempo cronológico entra na terra. E então toda a criação, todo o ser vivo entrou no mesmo processo dele, porque ele vai ter que nascer, porque ele vai ter que se desenvolver, e porque ele vai ter que um dia morrer. Todos os animais entram no mesmo processo biológico: nascer, crescer, morrer e recomeçar. Os animais, todos os seres vivos passam a ter como homem uma limitação na existência deles. Mudou tudo. Isso é o que? Uma maldição em andamento. Amém? Entenderam? Tem mais maldições em andamento na terra? Tem. Lembra quando Noé, depois que saiu da arca, os filhos deles vão vê-lo bêbado,
e Noé fica bom, e ele fala: maldito seja o cão. Cão é o nome do filho dele. Bendito seja o Sem. Ele está abençoando um e amaldiçoando o outro. Só que ali eram patriarcas. O que ele está dizendo? Que as gerações de Cã vão ser amaldiçoadas e que as gerações de Sem vão ser abençoadas. Isso, irmãos, transformou em gente, isso transformou em países, isso transformou em tudo, em guerras, em paz, profecia em andamento, maldição em cumprimento. Acabou isso? Não acabou. Aí você vai ver que Deus fala assim para o Abraão: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. O que Deus está falando? Que bênção e maldição ainda vão continuar. Quem abençoa hoje os filhos de Abraão, o que acontece? A bênção vem para ele. Quem abençoa hoje o povo de Israel, prospera. Irmãos, é impossível você não encontrar a mão do povo de Israel em todas as áreas da vida. É impossível. É impossível. Você vai ver a criatividade, o desenvolvimento das coisas, as descobertas em tudo que você for colocar a mão. Essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre parte biológica e agronômica do pessoal de Londrina. Irmão, quem descobriu as coisas que mudaram algumas lavouras do Brasil foram os judeus que moravam em Londrina, que estão no instituto lá. Então o povo de Israel é abençoado, e se você abençoar esse povo, você vai ser abençoado. Agora, você quer uma profecia mais para te abençoar? A Bíblia diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Repita comigo: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que orarem. Tem uma declaração profética em andamento. Quando eu oro por Jerusalém, pela paz, pela preservação dos judeus, a Bíblia está dando um sinal verde, dizendo que você vai prosperar. Você vai prosperar. Você já leu esse texto na Bíblia? Amém? Então, a outra coisa em andamento. Bênçãos e maldições existem hoje, existem, irmão. E elas se passam de geração a geração. Como é que nós vamos resolver tudo isso? Gênesis 3,15. Volta um pouquinho. Vamos partir para a redenção. Como é que nós vamos resolver toda essa questão, já que tem tantos problemas em andamento? Gênesis 3,15. O descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Isaías 53, não precisa ler, mas Isaías 53 fala que o servo do Senhor vai trazer isto. Em Romanos 8, 19 a 23, fala que toda a criação está na expectativa de que a redenção dos filhos de Deus comece logo. Todo animalzinho, todo animal doméstico, selvagem, ele está olhando para você, para ver se você vai dar um sim para Deus, se você não vai pisar na bola, se você vai fazer a coisa certa, porque os animaizinhos não aguentam mais tanto sofrimento. Agora, e o ser humano? Quanta dor, quanta dificuldade. Irmãos, o próprio Jesus virá à terra
para colocar as coisas em ordem. Quando Jesus veio à terra, ele veio como profeta. Moisés falou assim: Deus no futuro levantará um profeta semelhante a mim, e vocês vão escutá-lo. Profeta. Jesus morreu e hoje exerce uma função no céu de sacerdote. Já exerceu de sacerdote, mas agora ele exerce a função de Senhor. Deus era o Senhor, aí Deus pegou o senhorio, deu para Jesus como uma premiação por tudo aquilo que ele fez na terra. Então Jesus está governando tudo. Deus não é o Senhor hoje, embora seja Senhor. O senhorio hoje está na mão de Jesus. Vai chegar um dia em que Jesus vai pegar o reino e esse senhorio e vai de novo se ajoelhar na frente do Pai e vai entregar e dizer: agora estou devolvendo esse senhorio para o Senhor. Então Deus será o Senhor de todas as coisas, inclusive de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre isso. O que Jesus vai fazer nesses dias? Ele vai tirar o povo dele da terra para começar essa redenção e começar a cortar e cumprir essas maldições. E ele vai instalar na terra algo que se chama milênio. Irmãos, tem muito pastor, tem muito escritor, tem muito seminarista, tem muita gente que nem acredita que o milênio vai acontecer. O milênio vai chegar. Jesus vai instalar o milênio, e primeira atitude que Jesus vai fazer no milênio, ele vai julgar as nações, e o rei vai separar as ovelhas dos bodes. É lá em Mateus que diz isso. E ele vai girar e vai dizer: olha, vocês que são os meus filhos vão ficar para a direita, os bodes vão ficar para a esquerda. E ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai. Como que não vai acontecer isso? Vinde benditos do meu Pai e possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Irmão, como é que não existe? Desde a fundação do mundo tem um reino. Como que não existe? E um monte de pastores, estudantes, doutores, e faz assim, um monte de gente escuta essa baboseira e bate palma. Jesus, esse povo todo nunca estudaram hermenêutica, tá? Sabem pregar, mas não sabem ensinar o que está na Bíblia. Dá dó de ver a ignorância. Por isso que a Bíblia fala: meu povo está sendo destruído pela ignorância. Ignorância. Acham que sabem muito, não sabem nada, nem a hermenêutica básica da vida deles, da pregação deles nessa hora. Então, nesse milênio, Jesus irá para acabar com rebeliões que tinha na terra, vai cumprir as alianças, vai julgar essas nações. Ele vai levantar todos os santos de Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, e ele vai criar uma classe sacerdotal. E as pessoas como você que estiver lá no reino, vai ter uma luz tão bonita, tão forte, vai ser como um pequeno sol. Por isso que a Bíblia diz: e os justos, falando sobre o milênio, sobre a atuação deles no milênio, e os justos brilharão, brilharão como o sol no reino do meu Pai. Como que não existe, irmão? Onde que eu vou brilhar como um sol num reino? Onde fica situado isso? No milênio.
Jesus vai restaurar e vai instalar essa classe sacerdotal efetiva. Jesus vai restaurar Israel como cabeça de todas as nações. Todo o reino será para Israel, Jerusalém, Israel todinho, Jesus como rei. Jesus vai restaurar a nação, o reinado, o cetro, e ele vai ter um cetro de equidade, que é de justiça na mão, e na outra mão uma vara de ferro. Nações, povos, tribos que não andarem direito, a vara de ferro vai estar na mão dele. Por isso que eu estou dizendo, vai punir nações. O diabo preso num buraco, num abismo, um anjo só desce a corrente do diabo, coloca lá, tampa, coloca um cadeadinho e acabou. O milênio será o tempo, irmãos, em que o Senhor Jesus vai começar toda essa restauração. Vai colocar a terra na forma quase que original. Quase original. Terminou esse período em que Jesus colocou tudo. O que vai acontecer? Satanás assumiu. A rebelião é tão forte no coração do ser humano que é absurda. Satanás sai rapidinho, ele arruma um grande exército, centenas. Impiedade, rebelião e um monte de problemas ainda estão lá. Por isso que eu falei quase original. Aí sai e vai ter a grande final, uma grande batalha, num vale, lugar muito plano. Todo mundo hoje olha e vê o vale, lugar muito plano. E todo mundo fala, qualquer general gostaria de trazer